A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Aprendo nela a vontade de Deus, que livro incomparável. Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Estamos iniciando mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Sejam todos muito bem-vindos, especialmente os nossos visitantes. Terminaremos hoje esta série de estudos Ministério Cristão. Vamos inicialmente orar e assim dar prosseguimento ao nosso estudo. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de crescer em conhecimento à medida em que estudamos a Tua Palavra. Orienta-nos, Senhor, dirige-nos nesse estudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos então ao nosso estudo. Nós vamos mais uma vez recapitular a ordem do nosso estudo, para que não se perca a referência, e começar hoje então o item 5 de Ministério Cristão, meu ministério. Vimos no início do estudo como é que nós recebemos o nosso ministério cristão. Como você recebe o seu ministério, como eu recebo o meu ministério. Então nós vimos que, número 1, conversão. Você ouviu sobre a salvação em Cristo Jesus, o Filho de Deus, e creu. Número 2, com sua conversão você passou a ser filho de Deus. Número 3, e entrou para o corpo de Cristo, que é a Igreja. Quando você entrou para o corpo de Cristo, que é a Igreja, e este agora é o item de número 4, Ele te deu uma função, um ministério no corpo de Cristo e abriu uma pasta para você com 2 divisões. Nós estamos considerando o ministério cristão como algo que possui 2 partes. Na parte 1 estão as capacitações para o ministério, ou seja, os dons espirituais que nós recebemos do Espírito Santo de Deus. Estes dons são recebidos pela graça de Deus e não por merecimento, e o Espírito Santo distribui os dons da forma como Ele quer, para o que for útil. E na parte 2 estão as qualidades para o exercício desse ministério. Ou seja, na parte 2 está o fruto do Espírito Santo, que é a transformação do nosso caráter. Fruto significa resultado. O fruto do Espírito Santo é, portanto, o resultado da transformação do nosso caráter operado pelo Espírito Santo. E o fruto do Espírito, o resultado desta atuação do Espírito Santo em nós, são as 9 características que estão ali em Gálatas 5, 22 e 23,
Também em Colossenses, no capítulo 3, nós vimos que há outras características do caráter de Cristo em nós, encabeçadas pelo amor. Isto é o que nós vimos então. Ficamos mais no item 4, a partir do momento em que nós pertencemos a Cristo, nós recebemos dons espirituais, pelo menos um, e o Espírito Santo, ele nos transforma para sermos mais semelhantes à imagem de Cristo. Semelhantes em quê? Em caráter, amor, alegria, paz, bondade, amabilidade, paciência, domínio próprio, humildade, compaixão, tolerância e assim por diante. Então, até o item 4, isto foi o que nós vimos até a última aula, o último estudo. Hoje, nós vamos então começar o item 5 e também terminar. Ele é o último item do nosso estudo. Para que Deus nos deu o ministério cristão? Para que Deus nos deu esse ministério? Para que Deus deu a cada um de nós o ministério? Para que Deus nos deu, na nossa comparação, essa pasta composta por duas partes, dons espirituais e fruto do Espírito Santo? Para que recebemos o ministério a ser realizado? Porque recebi dons espirituais, e nunca esqueçamos, a serem colocados em prática com base no amor, na alegria, na bondade, na amabilidade, na paciência, no domínio próprio, na humildade, na mansidão, na tolerância, etc. Nós vamos ver isto agora também analisando na palavra de Deus, na Bíblia, de forma mais específica, a carta aos Efésios. Efésios capítulo 4. Para que então vamos buscar a resposta em Efésios capítulo 4? Também já vimos esse texto? Já, mas agora o nosso enfoque é no porquê, no para quê, e não na prática e nem na forma como os dons espirituais são colocados em prática. Agora nós vamos ver o para quê, o porquê de Deus. Lemos então Efésios 4, verso 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vamos dizer que esta é a linha de frente dos dons espirituais. Jesus chamou os apóstolos, preparou esses apóstolos que instruiriam a igreja, transmitiriam à igreja a base da doutrina cristã. Eles receberam de Jesus essa autoridade. E temos aí também os profetas, os pregadores da palavra de Deus, boca de Deus. Agora a Bíblia é a base para esta pregação, porque a Bíblia é a palavra de Deus e é assim que, a partir de Jesus, ou após a subida de Jesus, é esta a principal forma pela qual Deus fala a nós. Isso passando também aquele primeiro momento dos apóstolos. Então, apóstolos, profetas, que são os pregadores da palavra de Deus, evangelistas, aqueles que recebem o dom espiritual do evangelismo e que de forma principal falam de Cristo às pessoas. O objetivo, a salvação destas pessoas. Então são aqueles que vão
pregando o Evangelho. Nós vimos isto bastante lá no primeiro século. O livro de Atos é bem claro em relação a isto, mas nós temos até os nossos dias pessoas que são levantadas especificamente por Deus para serem evangelistas, para levarem o Evangelho a toda criatura. E Deus levanta também pastores e mestres, aqueles que recebem de Deus a função, a responsabilidade, o encargo, a capacitação de cuidar do rebanho, cuidar daqueles que são agregados à igreja. O que os pastores e mestres fazem? Eles cuidam do rebanho de Cristo. Eles ensinam, eles disciplinam, eles pregam a palavra mostrando a vontade de Deus. Então, pastores, tomando exatamente como comparação um pastor de ovelhas que cuida de ovelhas. O pastor das ovelhas de Cristo dá alimento a estas ovelhas. É a palavra de Deus. Aconselha, consola, cuida e como mestre ele ensina a Bíblia, a palavra de Deus. Esta é a primeira linha, assim, prática da igreja, da atuação da igreja no mundo. A primeira linha aí, digamos, do corpo de Cristo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o apóstolo Paulo aqui em Efésios 4, neste verso 11, ele toma por base esses dons espirituais, mas a partir daí nós vemos o para quê e o porquê Deus ter dado a cada um de nós um ministério, é para a edificação do corpo de Cristo. Então, começando por esta linha e a partir daí estendendo para os demais ministérios cristãos, o ministério que cada um de nós recebe, para os demais dons espirituais, nós vamos entendendo o objetivo de Deus. Então ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Verso 12, nós temos o objetivo para isto, com o fim de. O propósito de Deus é este, ao designar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, preparar os convertidos, preparar as novas criaturas, os crentes que vão se convertendo, preparar a igreja para a obra do ministério. Cada um crente em Jesus Cristo, ele é preparado para também exercer o seu ministério. Aqueles que estão à frente para fazer isto e preparar os demais para o seu ministério são estes: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles foram designados por Deus para estas funções, para exercer esses dons espirituais, com o fim de preparar os outros crentes em Jesus Cristo, os outros membros do corpo de Cristo. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres preparam os demais crentes em Jesus Cristo para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então vejam bem, estes preparam os demais crentes, estes demais crentes também agora aptos a exercer cada um o seu dom espiritual, orientados por estes e tendo recebido a capacitação direta do Espírito Santo de Deus, o que eles fazem? A igreja toda agora, cada um exercendo seu dom espiritual, ela é edificada. O corpo de Cristo é edificado para que Deus dá a cada um
o ministério cristão. Para que Deus capacita cada um de nós com dons espirituais e a serem exercidos na base do amor, o fruto do Espírito Santo. Para que toda a igreja seja edificada. Isso é o que nós vemos aqui no verso 12. Verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O fim total, o objetivo último é que todos cheguemos à plenitude de Cristo. O fim, o objetivo final é que todos sejamos cheios do Espírito Santo em santificação. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres e os demais crentes em Jesus Cristo, tendo sido trabalhados, preparados por eles, capacitados pelo Espírito Santo, todos fazem com que cada um membro do corpo de Cristo, desempenhando a sua parte, todos que são a igreja, são edificados. Então a igreja é edificada até que ponto? Até que alcancemos, todos alcancemos a unidade da fé, sejamos um nesta unidade da fé e do conhecimento, olha, crescendo também em conhecimento. Cada um de nós exercendo o seu dom espiritual, cada um de nós atinge a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, Cristo. E assim nós chegamos à maturidade cristã, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É o que Deus quer para todos. É o plano de Deus para o crente em Jesus Cristo mais simples. Para o que de repente acabou de se converter e é, portanto, bebê em Cristo. Ele é inserido na igreja, recebe um dom espiritual também. E a partir daquele momento já tem condições de ir desenvolvendo o dom espiritual que recebeu, porque ele é parte do corpo de Cristo. Os outros membros do corpo de Cristo, exercendo cada um suas funções, vão ajudando este crente que está começando sua caminhada, sua jornada com Cristo, a ser fortalecido, amadurecido. Ele vai crescendo à medida em que se relaciona com os demais crentes. Relacionamento de comunhão, relacionamento de união, de harmonia, na misericórdia, na palavra de consolo, de fortalecimento, no estudo da palavra de Deus, portanto, recebendo ensino em tudo isto, nesta caminhada. Olha aí, Efésios 4, até aqui nós percebendo de forma muito clara o motivo pelo qual Deus dá um ministério para cada um de nós, ministério cristão, seu ministério, meu ministério. E olha como é complicado quando um membro do corpo de Cristo não faz a sua parte. Ele prejudica o corpo. Quando o dedinho não funciona direito, o corpo todo sofre. O corpo, ele precisa substituir em termos de função esse dedinho que não está trabalhando, e as outras partes do corpo vão substituí-lo, mas não é o ideal. Daí a importância de cada um de nós saber qual é o meu ministério, para colocá-lo em prática e assim contribuir para o amadurecimento dos outros, e cada um de nós vai também ser amadurecido e vamos em direção à plenitude de Cristo.
Verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, ou seja, é que cresçamos, deixemos de ser crianças imaturos, também sem conhecimento. O propósito, falando de outra forma, amadurecer é isto, que deixemos de ser crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha, crente maduro, o objetivo de Deus para todos nós, não é levado para todo lado. Quando ouve este ou aquele ensino, este ou aquele vento de doutrina errada, que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque ele vai conhecer, ele no corpo aprendeu, também no testemunho, no exemplo dos outros crentes em Jesus Cristo, ele aprendeu. Olha como o nível do crente em Jesus Cristo é elevado quando o corpo todo é bem ajustado, cada um exercendo sua parte, seu dom espiritual no corpo de Cristo. Então, na verdade, nós temos aí um objetivo final e aqueles objetivos intermediários para que o objetivo de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus seja realizado individualmente em cada um de nós e no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o fim de Deus, o objetivo de Deus, quando dá a cada um de nós um ministério cristão, é que o corpo todo seja amadurecido, seja cheio do Espírito Santo. E aí, quando nós descemos mais, o que vemos como propósito? Que cada um de nós, sendo amadurecido, não seja mais como criança, não seja mais enganado. Não vá atrás de tudo quanto é ensino, um perigo nos nossos dias. Nós lemos aqui nesse verso 14, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Há homens astutos e espertos que induzem as outras pessoas ao erro e eles estão enchendo o bolso de dinheiro. Eles estão enriquecendo às custas da Igreja de Cristo, enganando pessoas. Isso é muito comum nos nossos dias e a Bíblia já alertava desde aqui. Desde a época em que os apóstolos, no Novo Testamento, os escritos de Paulo, de Pedro, de João, eles nos disciplinam. Na carta aos Hebreus temos muito disto também. Nos ensinam a palavra de Deus. E os profetas, desde o Antigo Testamento, já faziam isso. E os novos profetas, vamos falar assim, aqueles que vão pela palavra de Deus, já fazem de Cristo para cá. Já advertiam lá. E vemos isto na prática hoje. Já acontecia lá também, de levantarem-se enganadores. E hoje isto é muito comum, enganando muitas pessoas, levando-as ao erro. Então, verso 14. Crentes maduros, para que não sejam mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Verso 15. Antes, ou seja, ao contrário disto, uma igreja bem ajustada, cada um de nós exercendo o seu dom, igreja, portanto, edificada, amadurecida, qual que é o resultado? Verso 15. Antes, seguindo a verdade, e olha aqui, mais uma vez se salienta, em amor, fruto do Espírito Santo, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. A igreja
liderada por Cristo, ela cresce. Seguindo a verdade em amor, nós crescemos em tudo, em Cristo, que é a cabeça desse corpo, a igreja. Dele, de Cristo, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, olha aí, cada uma das partes cresce e edifica-se a si mesmo. Olha que importante. Cada membro do corpo de Cristo cresce. Cada crente em Jesus Cristo é edificado pelos outros e edifica-se a si mesmo. E como é o corpo humano? Ele não cresce de forma proporcional. De bebê à fase adulta, os dedos das mãos e as próprias mãos e os braços e os ombros e a cabeça, orelha, olhos, boca, nariz, pernas, pés e os órgãos internos, tudo isso vai crescendo, vai se edificando e sendo edificado de forma proporcional. Corpo perfeito. Assim é a igreja, corpo de Cristo. Sabe o que nós aprendemos aqui? Não é possível que um membro cresça mais do que o outro. Imagine uma orelha maior do que a outra. Que monstro nós vamos ter? Um olho maior do que outro, uma narina e uma narininha, um dente, não em termos de arcada dentária necessária à sua função, mas um dente muito maior do que o outro, quando dois da mesma espécie deveriam ser iguais, ou um braço maior que o outro, uma perna maior que outra, um monstro. Os órgãos internos, a mesma coisa. Isto compromete, inclusive, a vida. Se compromete a vida do corpo, compromete a vida da igreja. Por isso que cada um de nós, no plano de Deus perfeito para nós, cada um precisa cumprir a sua parte, fazer a sua parte do corpo de Cristo. Aquele que exerce misericórdia, aquele que recebeu a capacitação de exercer misericórdia, precisa fazer isto e liderar a igreja nesse sentido, para que o corpo de Cristo, para que a igreja de Cristo tenha esse perfil misericordioso, compassivo em relação às pessoas. Não pode ser só ensino, não pode ser só pregação, precisa ser convivência, harmonia, cada membro do corpo de Cristo fazendo a sua parte para que o todo seja beneficiado. É isto que nós lemos neste verso 16. Todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. Mais uma vez falando aqui, em amor. Esta é a base, porque Deus é amor. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ficou bem claro? Tudo que nós comentamos é o que está nesse verso 16, para fechar o para quê, o motivo pelo qual Deus dá um ministério cristão a cada um de nós. Você, novo convertido, tem uma capacitação recebida pelo Espírito Santo de Deus. Você tem pelo menos um dom espiritual. Mais uma vez, vamos repetir aqui como é que nós descobrimos qual é o nosso dom espiritual, colocando em prática alguma coisa no trabalho, na obra de Deus, no corpo de Cristo, a igreja, fazendo alguma coisa. Lembram-se do café de graça? Aquilo é um dom. Servir. Se eu não sei muito bem fazer isto, eu tento outra coisa. Lembram-se quando demos o exemplo de ensinar para aquele que gosta, que acha bonito, mas não se sentiu bem ali, a cara ficou maior do que o auditório inteiro, ficou vermelho, não saiu a palavra, perdeu a voz, ou até falou, mas
não conseguiu atingir aquele objetivo, a própria igreja termina dando a resposta de uma forma ou de outra. Vai procurar uma outra atividade no corpo de Cristo. Há atividades onde o crente em Jesus Cristo vai aparecer, vai estar na frente, mas vai aparecer apenas assim em termos de estar à frente, porque a glória é sempre de Cristo. E há outras atividades que são feitas por trás, pelos bastidores. A pessoa não aparece. Limpar, por exemplo, quando nós estamos ali reunidos no culto, o salão está limpo, as cadeiras estão limpas. Quem fez isso não aparece, mas o seu trabalho está ali. É isso que queremos dizer com atividades. São muitas e devem ser feitas em amor, em dedicação. Não precisamos ter dúvidas sobre o que podemos fazer. Há muito o que fazer e nem todo mundo está nesta primeira linha de dons espirituais que puxa as outras, mas o corpo, ele precisa de todas as partes. Tudo é importante para que o corpo inteiro seja edificado, equilibrado, para que haja harmonia, para que haja vida e vida plena, propósito final de Deus para cada um de nós individualmente e para a igreja no coletivo, quando estaremos, inclusive, na eternidade com Cristo. Efésios 4, versos 11 a 16, explica de forma bem clara, então, o para quê. Para que Deus deu a cada um de nós uma função e nos ensinou como exercer essa função, ou seja, com paciência, mansidão, amabilidade, tolerância, domínio próprio, todos eles encabeçados pelo amor. Temos aqui então o para quê de Deus, porque cada um de nós recebeu uma função, um dom espiritual dado a cada um de nós sem merecimento de nossa parte, dado a cada um de nós pela graça de Deus. Vamos ler os versos de 11 a 16. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, até que todos sejamos plenos em Cristo, cheios do Espírito Santo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Olha lá, o objetivo, crescimento. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo de Cristo, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. Cada um de nós é edificado e no coletivo como igreja somos edificados em amor, na medida em que cada parte, você e eu, cada um de nós, cada parte realiza a sua função, na medida em que cada parte do corpo realiza a sua função. Cada parte, cada servo, cada crente, cada membro do corpo de Cristo, você e eu. Lembremos de 1 Coríntios capítulo 12, verso
7, sobre os dons espirituais recebidos do Espírito Santo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Isto também responde o para quê. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. O para quê é o bem comum. A edificação do corpo de Cristo, a maturidade cristã, o crescimento espiritual, o conhecimento, a plenitude em Cristo. Respondemos assim com Efésios 4, versos 11 a 16 e 1 Coríntios 12, verso 7, o para que Deus dá a cada um de nós um dom espiritual e nos ensina como colocá-lo em prática, fruto do Espírito Santo. Dons espirituais, mas fruto do Espírito Santo, são o ministério cristão que Deus deu a você e a mim quando entramos para o corpo de Cristo. Como nós terminamos então este estudo, Ministério Cristão? Como terminamos este estudo? Meu ministério. E você diga na primeira pessoa, você diz, meu ministério. Eu digo, meu ministério, você diga também, meu ministério relacionado a você. Como terminamos este estudo? Colossenses 4, verso 17. Um verso curioso, um verso interessante, escrito por Paulo ali, à igreja aos Colossenses, igreja de Colossos. Já quando ele está se despedindo dos crentes daquela igreja, digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Ele escreve à igreja, gente, fala isso para Arquipo. Nós não sabemos se de repente Arquipo não estava colocando seu ministério em prática. Mas Paulo nos deixa aqui também esta orientação, também esta lembrança, também este aviso. Cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Você que está me ouvindo neste momento, você recebeu o ministério do Senhor. Você recebeu um ministério no Senhor, em Cristo. Cuide em cumpri-lo, para que o propósito de Deus se realize na igreja, no corpo de Cristo, para que o propósito de Deus se realize na sua vida, você também seja edificado, você cresça, você amadureça, você não seja estremecido pelos enganos que há nos nossos dias aí sendo veiculados muito, bastante, para que você não fique confuso com esses ensinos. Cuide em cumprir o seu ministério. Você será abençoado. A Igreja de Cristo será abençoada. O propósito de Deus para você e para a Igreja de Cristo será cumprido. Que Deus abençoe você, que Ele abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus continue a orientá-lo, a fazer de você uma bênção na vida da igreja, que você possa experimentar desta comunhão que nós temos
uns com os outros, corpo de Cristo, e com o cabeça, com Cristo, nesta comunhão proporcionada pelo Espírito Santo. Este foi o nosso objetivo, trazer o que é e para que serve o ministério cristão. Entender que nós estamos inseridos neste propósito de Deus, que cada um de nós tem um ministério cristão a desenvolver, a colocar em prática. Cada um de nós recebeu uma pasta e precisamos colocar esta pasta em prática, em funcionamento. Tudo isso para quê? Para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Que Deus a todos abençoe. Muito obrigado mais uma vez por sua participação, por sua atenção. Que assunto importante. Fomos à palavra de Deus para ver o que ela diz a cada um de nós sobre esta questão. A questão de sermos servos de Cristo. Porque ministério cristão é serviço cristão. O serviço que você e eu recebemos para colocar em prática no corpo de Cristo, a igreja. Vamos orar e assim estamos mais uma vez terminando o nosso estudo bíblico às quintas-feiras e terminando também mais um assunto, mais um bloco de estudos. Desta vez foi um estudo temático, Ministério Cristão. Geralmente nós estudamos livros da Bíblia. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, mais uma vez por este estudo que o Senhor nos proporcionou através da orientação, da direção do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a desempenhar, a desenvolver o ministério cristão que o Senhor confiou a cada um de nós. Que exerçamos o dom, os dons espirituais a nós confiados, a capacitação recebida do Teu Espírito, de acordo com o fruto do Espírito, em amor, alegria, mansidão, tolerância e demais características do caráter de Cristo em nós. Ajuda-nos, Senhor, para que isto seja realidade nas nossas vidas e nós sejamos instrumentos também para a edificação do corpo de Cristo. Também nós sejamos edificados. Fica, Senhor, com cada estudante da Tua Palavra que esteve aqui conosco nestas quintas-feiras, estudando sobre o ministério cristão. Que tenhamos crescido um pouco mais, amadurecido um pouco mais, para a honra e glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E o irmão do Senhor, Tiago, nos ensina a dizer: até a próxima semana, se assim Deus o permitir, se for da vontade de Deus. Perdido fui a palavra de Deus, o livro incomparável. Achei Jesus na palavra de Deus, que livro incomparável. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, o livro incomparável. Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, que livro incomparável. Amém.